Our second talk is going to build on our first talk. A segunda mensagem ela vai se basear na primeira. The big word to describe our first discussion is the word hermeneutics. A palavra que vai guiar a nossa discussão é a palavra hermenêutica. That comes from a Greek word that means to explain the meaning of something. Essa palavra tem a sua origem numa palavra no grego que significa explicar o sentido, o significado de algo. It's the study of interpretation. É o estudo da interpretação. For those that are in the Reformed tradition, we believe that we practice a hermeneutic called covenantal interpretation. Aqueles que fazem parte da tradição reformada, eles têm uma abordagem hermenêutica que pode ser denominada de uma hermenêutica pactual. We believe the Bible is one book with one great message about the salvation of Jesus Christ. Nós cremos que a Bíblia ela é um único livro com uma única mensagem sobre a salvação que há no Senhor Jesus Cristo. And so our first talk shows us how we understand the Bible from Old Testament to New Testament to be about the saving work of the Lord Jesus Christ. Então, na nossa primeira mensagem, nós falamos sobre isso, como a Bíblia ela é um único livro com uma única mensagem sobre a obra de salvação do Senhor Jesus Cristo. There's an interesting story that comes from the great Reformed Baptist minister Charles Haddon Spurgeon. Tem uma história muito interessante associada ao famoso pastor pregador batista Charles Spurgeon. He said, "Wherever I opened the Bible, I head straight cross country for Jesus." I'm sorry, straight cross. Wherever I open the Bible, I head straight for Jesus Christ. Sim. Toda vez que eu abro a Bíblia, em qualquer lugar que eu ache, eu vou procurar Jesus onde ele está, naquela passagem. You know, in the old world they said all roads lead to Rome. Alguns dizem que todas as estradas levam a Roma, diziam. Well, all verses in the Bible lead to Jesus. Todos os versos, então, conduzem a Jesus. We believe that we see the Bible as one book that's united in the theme of Jesus Christ, who is the fulfillment of God's covenant promise. Então, nós vemos a Bíblia como um único livro e Jesus Cristo sendo, então, o cumprimento de todas as promessas contidas nas Escrituras. So we have a covenantal hermeneutic, or a way of interpreting the Bible as a unity in terms of the continuity of the covenant. Então, essa é a essência da hermenêutica pactual. Ela vê a unidade das Escrituras dentro do tema do pacto sendo desenvolvido ao longo de toda a Bíblia. And that is why our dispensational friends, we say, no, we disagree with you. The Old Testament belongs to the church. E nós, então, falamos para os nossos amigos dispensacionalistas que não, nós discordamos deles. O Antigo Testamento pertence também à igreja. Now, we've seen that the Bible itself brings many different covenantal expressions from Old Testament to New Testament. Nós vimos como a palavra tem várias expressões distintas para falar do pacto de Gênesis a Apocalipse. So we have the covenant with Noah and the covenant with Abraham. Nós temos o pacto com Noé, o pacto com Abraão. We have the covenant with Moses and the covenant with David. Nós temos o pacto com Moisés, o pacto com Davi. And we have the covenant that's promised in the prophets and the covenant that comes in Jesus, the new covenant. E nós temos os profetas anunciando o pacto que viria e Jesus Cristo instituindo o novo pacto. And we saw how Paul says, I'm a minister of the new covenant, and even in Revelation, God will be our God and we'll be his people, the formula of the covenant. E nós temos o apóstolo Paulo falando, nós somos ministros da nova aliança, e em Apocalipse nós temos as fórmulas da aliança, quando Deus fala, eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. So like a great expressway going through the Bible, there's the covenant road that takes you from beginning to end. Então, como uma grande estrada que nos guia pela Bíblia, nós temos esse caminho sendo guiado do pacto do início ao fim. That's the covenant interpretation of the Bible. Essa é uma interpretação pactual da Bíblia. This is part of the Reformed tradition. Que faz parte da tradição reformada. Now, we move from the interpretation to the theology of the covenant.
Mas agora nós vamos então mudar da interpretação do pacto para a teologia do pacto. And when we use the word theology, we use it in different ways. Quando falamos sobre teologia, nós usamos essa palavra para se referir a coisas distintas. The word theology really means words in God. Literalmente, a palavra teologia quer dizer palavras a respeito de Deus. The purest and true theology is the Bible itself. It's God speaking about himself. A teologia pura e simples é a própria Bíblia, que é Deus falando a respeito de si mesmo. But we, as his followers, following Jesus, we speak about God. E nós, como seus seguidores de Cristo, nós também falamos a respeito de Deus. So every Christian is a theologian De tal modo que todo cristão é um teólogo, because you talk about God. porque você fala a respeito de Deus. You talk about Jesus. Você fala sobre Jesus. You talk about the Holy Spirit. Você fala sobre o Espírito Santo. You talk about salvation. Você fala sobre a salvação. So as we begin to talk about the truths of God, what makes our speaking of God truthful? Então, quando falamos a respeito das verdades de Deus, o que faz o nosso falar ser verdadeiro? It's when our words are guided by the scriptures themselves. É quando as nossas palavras elas são guiadas pela própria Escritura. Someone can talk about God, but it may be totally false. Alguém pode falar a respeito de Deus e está completamente equivocado. How do we know we have a true theology? Como sabemos que ele tem uma teologia verdadeira? It's when our words are shaped according to the authority of God's revelation in the scriptures. É quando as nossas palavras elas são moldadas pela autoridade das Escrituras. Now, our Reformed theologians of the past have looked at the great truths of the Bible and they said there are theological covenants that we should speak about. Então, os nossos pais do passado reformados, eles olharam para as Escrituras e eles falam, aqui nós temos pactos teológicos a respeito dos quais nós devemos falar. And here we're not talking about the covenant with David or the covenant with Moses. E aqui nós não estamos se referindo ao pacto com Noé ou pacto com Moisés. We're now talking about the covenant that's within God himself in eternity past. Nós vamos falar agora a respeito do pacto que existe no próprio Deus desde a eternidade passada. The covenant relationship within God from eternity. Um relacionamento pactual que existe em Deus na eternidade. This is the covenant between the Father and Son and Holy Spirit, the triune God, before there ever was a world. Nós estamos falando a respeito do pacto que existe entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo muito antes do mundo existir. Theologians in the Reformed tradition call it the Pactum Salutis, or the covenant of redemption. Os teólogos se referem a esse pacto como o Pactum Salutis, ou também se referimos como o pacto da redenção. Okay, then there's a second covenant that is considered to be a theological covenant that Reformed theology speaks of. E também é um segundo pacto que podemos chamar de um pacto pela perspectiva teológica. And this is the covenant that God made with Adam in the Garden of Eden. Que diz respeito ao pacto que Deus firmou com Adão ainda no Jardim do Éden. This has been called the covenant of creation or the covenant of works. Ele tem sido chamado de o pacto da criação ou também chamado outras vezes de o pacto das obras. It's sometimes called the covenant of life or the covenant in Eden. Alguns também chamam de um pacto de vida ou o pacto do Éden. So this covenant now is before sin ever entered into the world. E esse pacto então foi estabelecido antes do pecado entrar no mundo. This is the covenant that God made with man made in his image in a perfect world. Esse foi o pacto que Deus firmou com os homens quando esses foram criados à sua imagem e semelhança e habitavam no mundo perfeito. So far we've seen two theological covenants, one in eternity past. Então nós estamos pontuando dois pactos teológicos, um na eternidade passada. This is the covenant of redemption within the Trinity before creation. O pacto da redenção que existe dentro da relação das pessoas da Trindade antes da criação.
Then there's the covenant in creation before the fall made between God and Adam. Então tem o segundo pacto estabelecido na criação, antes da queda, feita pelo Senhor e os homens representados por Adão. The second covenant, we often call it the covenant of works. Esse segundo pacto, geralmente, nós chamamos de o pacto das obras. Now there is a third theological covenant. E há agora um terceiro pacto teológico. And this is the covenant that describes all of these biblical covenants we've been talking about in the Bible. E esse terceiro pacto, ele descreve todos esses outros pactos que aparecem na Bíblia. So the covenant with Noah, and the covenant with Abraham, and the covenant with Moses, and David, and the prophets, and Jesus are all part of one covenant called the covenant of grace. Então os pactos que nós lemos na Bíblia, o pacto com Noé, o pacto com Abraão, o pacto com Moisés, o pacto com Davi, o pacto que os profetas anunciaram e que Cristo instituiu, todos eles fazem parte deste grande e maior pacto que nós vamos falar agora. Remember, we said the covenant is always the same in substance but distinct in administration. Você se lembra que nós mencionamos que os pactos, eles são sempre os mesmos na sua essência, embora distintos nas suas administrações? This is describing God's covenant after sin entered into the world, as God by grace is saving people in his Savior. E esse é o pacto, então, que vai falar do modo de Deus se relacionar com o homem após o pecado ter entrado do mundo e por meio do qual o Senhor vai trazer a salvação aos homens. Now, our Reformed theologians that are part of our Presbyterian heritage say that we can see a covenant in eternity, a covenant before the fall, and then after the fall. All of these covenants are all related as the covenant of grace. Então, os nossos pais teólogos da tradição reformada presbiteriana, eles têm pontuado esses três pactos: o pacto na eternidade das pessoas da Trindade, o pacto que foi estabelecido com o homem antes da queda e o pacto depois da queda, onde todos esses pactos que foram mencionados na Bíblia representam. So we talk about biblical covenants and then theological covenants. Então, espero que você tenha entendido que nós falamos a respeito dos pactos bíblicos e dos pactos teológicos. We interpret the Bible in light of the covenants that are revealed in Scripture. Nós interpretamos a Bíblia à luz dos pactos que são revelados nas Escrituras. And we learn that God is a covenant God. E nós aprendemos que Deus é um Deus que estabelece alianças. And so our theological scholars have said, is there other expressions of God bringing parties together with promises and obligations? Então, teólogos estudando a Bíblia, estudando esses pactos da Bíblia, eles se perguntam, então existem outros pactos que descrevem a forma de Deus estar se relacionando com os homens? Remember what we said are the elements of a covenant relationship. Você deve se lembrar que nós descrevemos os elementos que caracterizam uma relação pactual. We used marriage as an illustration. Nós usamos o casamento como uma ilustração. There are parties that come together. Existem as partes, as pessoas que vão entrar numa relação pactual. They come together with promises to each other. Eles se relacionam por meio de promessas. They come to receive blessings from each other. Eles se relacionam para receber bênçãos um do outro. They have responsibilities to each other. Eles têm responsabilidades mútuas. And then they have the responsibility to face the disobedience to the covenant if they did not fulfill the promise. E tem também as consequências que virão caso eles não sejam fiéis no cumprimento dos termos da aliança. So if those are the elements of a covenant relationship, and God is a covenant God, is it possible that there is a covenant within the Trinity itself? Então a pergunta é, se esses são os termos que caracterizam uma aliança, e nós também sabemos que Deus é um Deus pactual, é possível falar a respeito de uma relação pactual dentro das pessoas, entre as pessoas da Trindade? So, as Reformed and Presbyterian theologians, we
think of God's eternal plan as part of our theology. Teólogos reformados da tradição presbiteriana, eles veem essa relação pactual entre as pessoas da Trindade como parte do plano da salvação. We don't believe God was surprised by Adam's sin, Nós cremos que Deus não foi pego de surpresa pelo pecado de Adão. that God had a plan from eternity past to save a people. E que Deus tinha um plano na eternidade passada para salvar um povo. And we know that not everybody likes Presbyterians teaching God's predestination and election. Eu sei que muitos não gostam do ensino presbiteriano a respeito da doutrina da eleição ou da predestinação, But Presbyterians teach this because they say it's in the Bible. mas presbiterianos ensinam isso porque eles dizem, bom, isso está na Bíblia. Remember, we said that our theology must be conformed to the Word of God. Lembra que eu disse que a nossa teologia, ela deve estar moldada ou se conformar à palavra de Deus. So while we don't have time to do this work, I'm going to encourage you on your own to read John 17. Embora hoje nós não temos tempo para fazer isso, eu quero encorajá-lo a você em casa ler com atenção João capítulo 17. Do you remember John 17, the prayer that Jesus prays before he goes to the cross? Você se lembra de João 17, quando o Senhor Jesus fez aquela oração, chamada oração sacerdotal, antes dele ir para a cruz? Sometimes we pray the Lord's Prayer on Sunday. Às vezes nós fazemos a oração do Senhor nos cultos de domingo, não é? We say, Our Father who is in heaven. Nós falamos, Pai nosso que estás nos céus. That's the prayer Jesus taught us to say. Essa foi a oração que o Senhor nos ensinou a orar. But nobody can pray the prayer in John 17 except Jesus. Mas ninguém pode fazer a oração de João 17, exceto o Senhor Jesus. That is truly the Lord's Prayer. Essa é verdadeiramente a oração do Senhor. Do you remember when Jesus is there in the upper room and he's getting ready to go to the cross and he prays to his Father? Você lembra quando o Senhor Jesus estava no cenáculo se preparando para ir para a cruz e ele ora para o Pai? He says, This is eternal life, that they might know you and Jesus Christ whom you have sent. Isso é a vida eterna, que eles conheçam a Ti, Pai, e a Jesus Cristo a quem enviaste. And he prays for his disciples, Ele ora pelos discípulos and he prays for those who will believe in the name of the Lord through his disciples. e ele ora também por aqueles que hão de crer por meio da pregação dos discípulos. That means he was praying for you and me. Isso significa que ele estava orando por você e por mim. John 17 is such a precious chapter. It's Jesus praying for you. João 17 é um capítulo tão precioso, onde temos Jesus orando por você. And in that prayer he says, Father, please restore the glory to me that I had with you before the world ever was. E nessa oração Jesus faz o seguinte pedido: Pai, restaura a glória que eu tinha contigo antes de vir ao mundo. And he says, now I'm laying down my life to redeem these people that you've given to me. Eu estou agora redimindo as pessoas que o Senhor deu a mim. You can hear in his prayer that he knew what it was to be with God before the world ever was created. Nós vemos nessa oração que ele estava na presença do Pai antes do mundo ser criado. And he knew God had already planned to give a people to his son. E nessa oração nós percebemos também que havia já um plano do Pai dar um povo ao Filho. And it would not be the Father, but it would be the Son that would come to redeem these people. E vemos nessa oração que não seria o Pai, mas seria o Filho que viria ao mundo para redimir este povo. And having now getting ready to do that work of redemption, he says, Father, restore me back to the glory that I once had. E agora que o Senhor Jesus estava na iminência do cumprimento dessa obra de redenção, ele ora: Pai, restaura a glória que nós antes tínhamos. And he prayed for all of us, and he said, Lord, I want these who will believe to be with me forever in heaven. E ele ora por nós também, e ele ora: Pai, eu desejo que aqueles a quem o Senhor me deu, estejam conosco nos céus. You can see in that prayer that there are parties, a father and son,
that have made promises to each other. Nessa oração nós podemos discernir que existem as partes, que nesse caso é o pai e o filho, que fizeram promessas um ao outro. And by their promises they would bless each other and bless others. E que por meio do cumprimento dessa promessa mútua, eles abençoariam ao outro e abençoariam a outros também. And so it's because the elements of a covenant are there that some Reformed theologians have said the eternal plan of God is covenantal. Então, porque nós podemos discernir nesta oração os elementos que caracterizam uma relação pactual, é que alguns teólogos então concluem que existe o pacto da redenção firmado entre o Pai e o Filho e as pessoas da Trindade. So we are seeing theology shaped in terms of covenant because the evidence of a covenant is there. Então nós vemos a teologia desenvolvendo a ideia do pacto pelas Escrituras, porque vemos os elementos presentes nesta passagem. This is God's sovereign grace from eternity past in the covenant between the Father and Son. Nós vemos aqui a soberana graça de Deus da eternidade passada sendo pactuada entre o Pai e o Filho. We call that the covenant of redemption. E nós nos referimos a esta relação entre o Pai e o Filho como o pacto da redenção, The pactum salutis. o pactum salutis. And so then, what about the covenant with Adam before sin entered into the world? Mas e a respeito do pacto que foi firmado com Adão antes do pecado ter entrado no mundo? Now, the first time we find the Hebrew word for covenant, berith, is in the story of Noah. Veja, a primeira vez que nós vemos a palavra hebraica para pacto, que é a palavra berit, ela está na história de Noé. But we see the elements of the covenant in God's relationship with Adam in the Garden of Eden. Mas embora não temos a palavra, nós temos os elementos que caracterizam o pacto na descrição da relação entre Deus e Adão no Jardim do Éden. Okay, remember, to have a covenant, you have to have parties that come together. Então lembre-se, para ter um pacto, nós precisamos das partes que vão se unir numa relação pactual. Here we have God himself coming together with the first man made in his image, Adam. Neste caso, nós temos o próprio Deus se aproximando do primeiro homem feito à sua imagem e semelhança, Adão. And Christian interpreters have seen the Trinity at the very beginning of the Bible. E os intérpretes cristãos já têm observado a Trindade no primeiro capítulo da Bíblia. Remember, it says in the beginning, God created the heavens and the earth. Você deve se lembrar logo no início da Bíblia que diz que Deus criou os céus e a terra. And then it says, and the Spirit was hovering over the waters. E nós lemos que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. And then there's God's word. God said, let there be light. Então tem a palavra de Deus também lá dizendo: o Senhor disse, haja luz. In John 1:1, we are told, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. E em João 1 nós lemos que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. And the Word became flesh and dwelt among us in John 1:14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Em João nós lemos isso. God's Word is the Lord Jesus Christ. Ou seja, a palavra de Deus é o Senhor Jesus Cristo. So right in the very first verses, there's God the Creator, God the Word, the Son, and God the Spirit. Então veja logo nos primeiros versos da Bíblia, nós já temos Deus o Pai, Criador, Deus o Espírito Santo, e Deus o Verbo, Filho de Deus. You see, we're finding Christ in all of Scripture right from the first page. Nós já estamos encontrando Cristo em todas as Escrituras, já na primeira página. And what we find then is that as God begins to relate with Adam, he begins a covenant relationship. E o que nós encontramos é que quando Deus começa a se relacionar com Adão, ele se relaciona com os termos de um pacto. He said, I've given you everything, this beautiful garden in your life. O Senhor disse para Adão: eu lhe dei todas as coisas nesse jardim. I've given you all of these trees and all of the fruit for you to eat. Eu lhe dei todas essas árvores e todos esses frutos para você comer e desfrutar. I only ask you to do one thing in obedience to me. Eu só lhe peço que você faça uma coisa em obediência a mim.
Do not eat of this tree with the knowledge of good and evil. Eu lhe peço, eu lhe ordeno que não coma desta árvore, do fruto desta árvore, do conhecimento do bem e do mal. So we have parties that are in a relationship of blessing for each other. Então nós temos partes que estão em relacionamento um com o outro, trazendo bênçãos um ao outro. There was duties that were responsible for both parties to each other. Haviam responsabilidades mútuas entre as partes neste relacionamento. And there was a consequence that would come if there was a breaking of the covenant relationship. E havia então estabelecido também uma consequência que recairia sobre aquele que quebrasse os termos do pacto. The Lord said, "The day you eat of this tree, you shall surely die." O Senhor disse para Adão: do dia em que comer deste fruto, certamente morrerás. And in this context, death did not mean physical death, it meant the death of the relationship, the covenant would be broken. E nesse contexto, a referência não era exclusivamente à morte física, mas especialmente à morte da relação pactual que seria quebrada naquele momento. So we see in eternity a covenant within the Trinity, the covenant of redemption. Então nós vemos na eternidade a relação dentro da Trindade chamada do pacto da redenção. We see in creation before sin enters into the world, the covenant in Eden, or the covenant of creation. Nós vemos também, antes do pecado entrar no mundo, na criação, o Senhor estabelecendo o pacto das obras, o pacto na criação. Now, if you were God and you gave someone everything they wanted and the one thing you told them not to do they blew, what would you do? Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Se você fosse Deus e desse toda a liberdade ao homem e estabelecesse apenas uma única regra e ele ainda assim quebrasse, o que você faria com essa pessoa? It's a good thing I'm not God. É uma coisa muito boa que eu não sou Deus. I'd say, "You're out of here. Eu diria: saia daqui agora. I'm starting over." Eu irei recomeçar. But that's not what God did. Mas não foi isso que Deus fez. Instead, God said, "I'm going to show you grace." Mas ao invés disso, o Senhor disse para este homem: eu irei revelar a você a graça. I'm not going to give you what you deserve. I'm going to give you what you don't deserve. Eu não darei a você o que você merece. Eu darei a você o que você não merece. And it will be very costly. E vai ser algo muito custoso. And we have the first promise of the gospel ever spoken in the Bible. E nós então temos a primeira promessa do evangelho que foi anunciada nas Escrituras. Genesis 3:15 is called the mother promise. Gênesis 3:15 é chamado de a promessa mãe, a promessa, primeira promessa. It's been called the proto-evangelion, the first giving of the gospel. Tem sido também chamado, Gênesis 3:15, de o proto-evangelho, primeiro anúncio da graça e do evangelho. Okay, homework assignment for everybody. Tarefa de casa para todo mundo aqui. Maybe you won't read John 17, although I told you to do so. Talvez você não vá ler João 17, que eu mandei você ler. But memorize Genesis 3:15. Mas faça isso, memorize Gênesis 3:15. The mother promise that is the basis of the covenant of grace for the rest of the Bible. A promessa mãe, que é a base do pacto da graça, que vai se desenvolver em toda a Bíblia. Why don't you read Genesis 3:15? Vamos ler então Gênesis 3:15, que diz assim. Should I read? Go ahead. Should I read? Yeah. Gênesis 3:15, que diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. As you hear those words, it's the Lord God declaring what he will do. Você, ao ouvir essas palavras, nós temos aqui o Senhor declarando o que Ele fará. He says to the serpent, to Satan, the devil himself, I am going to put hatred between you and the woman. Ele diz para a serpente, para Satanás, o próprio diabo: eu irei colocar uma inimizade entre ti e a mulher. And between your offspring, Satan, and her offspring. E entre a tua descendência e a descendência dela. And he says that there shall be a male son. He
shall bruise your head. E ele aqui anuncia que vai surgir um descendente masculino, dizendo que ele vai esmagar a cabeça da He serpente. said to the woman that from your seed will come a day when there will be a male son. Ele disse para a mulher, da sua descendência virá um dia que nascerá um homem. And he looks at Satan and says that he's going to crush your head. E ele diz então para Satanás, este homem vai esmagar a tua cabeça. But it's going to be costly. Mas vai ser custoso. It's going to be filled with pain. Vai ser um processo extremamente It's going to be doloroso. filled with a battle. Vai ser como uma grande batalha. And you're going to fight against this son. E você vai lutar contra o filho. And you will bruise his heel. E você ferirá o seu calcanhar. Now, you know what snakes are here in Brazil, don't you? I'm sorry. You know what snakes are here. Vocês sabem muito bem o que são as serpentes, as cobras aqui no Brasil, não é? You know, some snakes have those big, whatever you call them. I don't know. Yeah. Então você sabe, né, que a serpente tem aquelas presas, né, bem If you crush a pontiagudas. serpent on its head and its fangs go into your heel, you may kill the snake, but its poison goes into you and may take your life. Se você tentar pisar numa cabeça da serpente, talvez você pise e a mate, mas ela vai tentar então lhe morder e o veneno vai envenenar e trazer dor para a sua vida. As the covenant in Eden is broken, there is an extraordinary promise of a new covenant that's going to come. Então, à medida que o pacto do Éden foi quebrado, haverá um novo pacto extraordinário que será estabelecido. There's going to be a waiting for the time when the Son finally comes. E então verá um tempo de espera quando o Filho finalmente virá. And when the Son comes, there's going to be such a collision that the Son will be filled with poison and death itself. E quando o Filho vier, vai ter um choque, uma colisão tão forte que o Filho será como que assim tomado de um veneno. And as that poison and death comes, the serpent will be crushed and destroyed. Um veneno que o levará para a sua morte, mas no meio deste processo do veneno e da morte, a serpente será esmagada e vencida. What is this describing? O que isso está descrevendo? This is Golgotha. Isso aqui é o Gólgota, This is Calvary. aqui é o Calvário, This is the cross of the Lord Jesus. aqui é a cruz do Senhor Jesus This is Cristo. what he said when this is the new covenant in my blood. É isso que ele falou quando ele disse, esse é a nova aliança no meu sangue. This is on the third page of the Bible. Isso está onde? Na terceira página da Bíblia. Oh, the Bible is about Jesus. A Bíblia inteira é sobre Jesus. And it comes in the context of the covenant that was broken and a new covenant that has started. E tudo isso aparece num contexto de um pacto que falhou, foi quebrado, e um novo pacto que foi instituído. How did God know to give these words at this very moment? Como é que o Senhor nos deu essas palavras exatamente neste momento? Did God say, what am I going to do next? I don't know what to do. Será que o Senhor estava aqui improvisando, pensando o que é que eu vou fazer agora, à medida que o pacto foi quebrado? No, there was a plan already made in eternity past. Não, tudo já estava planejado, havia um plano estabelecido na eternidade passada. That Jesus prayed about in John 17. Este plano sobre o qual Cristo orou em João 17. The lamb that was slain before the foundation of the world. O cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. This is God's sovereign plan being fulfilled in space and time. Esse é o plano soberano de Deus que está sendo cumprido e executado no tempo e no espaço. So this great proto-evangelion mother promise is the story of the rest of the Bible. Então este grande proto-evangelho, a promessa mãe, ela é a história de toda a Bíblia. As you're reading the Bible, ask the question, where is the Messiah here? À medida que você está lendo a Bíblia, onde quer que você estiver lendo, sempre se faça essa pergunta: onde que o Messias está aqui? What is the battle of the serpent trying to destroy the woman's seed so that he will not come? Onde está aqui a batalha da serpente tentando impedir a vinda, a chegada do Messias? How is God fulfilling his promise to save a people? De que maneira o Senhor está cumprindo as suas promessas para salvar o seu povo?
I want to look now quickly at another chapter in the book of Genesis. Eu gostaria de rapidamente ver com vocês um outro capítulo no livro do Gênesis. You know the story of the sacrifice of Isaac. Você conhece certamente a história do sacrifício de Isaque. That's in Genesis chapter 22. Isso está registrado em Gênesis capítulo 22. It's interesting that the Bible tells us that God is love. Interessante, porque a Bíblia nos diz que Deus, ele é amor. And we're told that the first great commandment is to love the Lord our God with all our heart, soul, mind and strength. E nós aprendemos que o primeiro grande mandamento é amar o Senhor nosso Deus de todo o coração, toda a nossa força, toda a nossa alma, todo o nosso entendimento. And the second great commandment is to love your neighbor as you love yourself. E o segundo grande mandamento é amar o próximo como a si mesmo. Now here's a Bible trivia question. Aqui está um quiz bíblico para você. When does the word love first appear in the Bible? Quando a palavra amor aparece pela primeira vez na Bíblia? Remember, it's the first great commandment, the second great commandment. Lembre-se, nós estamos falando aqui daquilo que diz respeito ao primeiro e ao segundo os primeiros e segundos grandes mandamentos. It's who God is love. E é isso que é a essência de Deus. Deus é amor. Okay, does anybody know where the word love first appears in the Bible? Alguém aqui sabe onde a palavra amor aparece pela primeira vez na Bíblia? Well, it's right here in Genesis 22. Está aqui, em Gênesis 22, First time. pela primeira vez. It tells us that the son whom you love, I want you to take and sacrifice. Que diz assim: o filho a quem tu amas, eu quero que leve a ele em sacrifício. Okay, it's kind of amazing. This is where love comes. It's the father's love for a son. E é algo impressionante. Diz respeito aqui, a primeira vez que a palavra amor aparece, fala do amor de um pai pelo seu filho. Now remember the story. Abram had gone up and he had been shown the stars of the heavens, and the seed would be like these stars. E você deve se lembrar da promessa que Deus fez a Abraão quando mostrou a ele os céus e as estrelas dos céus e disse: a sua descendência será tão numerosa quanto as estrelas dos céus. And his faith was credited to him as righteousness. E a fé dele foi imputada a ele como justiça. This son, now wait a second, does that tie back to Genesis 3:15? Será que o filho, peraí, pense por um minuto, será que isso está ligado ao que nós lemos em Gênesis 3:15? Maybe in those stars would be that son that God had promised. Maybe he would come. Talvez uma daquelas estrelas seria o filho da promessa que o Senhor disse que viria. And of course God said, I'm going to fulfill my promise. He made the covenant in Genesis 15 between the parted animals. E o Senhor garantiu que ele iria cumprir a sua promessa. Você lembra de Gênesis 3:15, quando Deus passou entre a parte dos animais? But you remember that Abram and Sarah couldn't have children. Você também se lembra que Abraão e Sara não poderiam ter filhos? It was impossible. They were old and they didn't have children. E era impossível, eles já eram idosos e eles não tinham condição de conceber filhos. And the Lord gave the sign of circumcision to Abraham. E o Senhor então deu o selo, o sinal da circuncisão a Abraão. He said, you will have a son. O Senhor disse: você vai sim ter o filho. You will now have a sacrifice in your own life. You are going to give yourself and trust me. E agora você vai dar o seu filho e vai confiar em mim. And so the son is born as he now is a living sacrifice. E agora o filho nasce, ele é um sacrifício vivo. It is a miracle son. É um filho que vem fruto de um milagre. A son whom he loved dearly. Um filho que ele amava profundamente. An only begotten son. Um filho único. And the Lord says to him, I want you now to take your son to a place I will show you. E agora o Senhor disse para ele: eu quero que você pegue o seu filho e leve para um lugar que eu te mostrarei. I want you to go to Mount Moriah, and there I want you to sacrifice your son for me. Eu quero que você vá até o Monte Moriá e lá sacrifique o seu filho a mim. The only begotten son whom he loved was now to be sacrificed. Seu filho, seu único filho, o filho a quem amava, agora seria oferecido em sacrifício. Now remember, Abraham's almost 100 years old. Você deve se lembrar, essa altura, Abraão já tinha 100 anos. His son Isaac, whose name means laughter,
is a strong teenage boy. E o seu filho Isaac, cujo nome significa um sorriso, era um adolescente certamente muito vigoroso e forte. And they get close to the mountain and they leave the servants behind. E eles, à medida que se aproximam do Monte Moriá, os servos ficam para trás. And so he now is carrying the wood and the fire with his father up to the mountain. Isaac está carregando a lenha e o fogo junto com seu pai à medida que eles caminham para o topo do monte. And Isaac asked a very observant question. E então Isaac faz uma pergunta muito perspicaz. He said, "Father, here's the wood and here's the fire. Pai, aqui está a lenha, aqui está o fogo, But where's the lamb?" mas onde está o cordeiro? Wow, how would you like to be in that position? Você gostaria de estar nessa posição, de ter recebido essa pergunta? Abraham would have made a good politician. Abraão seria um bom político. He said, "The Lord will provide." Deus vai prover. Well, they go to the mountaintop, the altar is built, and the son is bound. E eles continuam até o topo do monte. O filho é colocado sobre o altar e amarrado. Now, if you had a 100-year-old man wrestling with a teenager, who do you think would win that wrestling match? Bom, se tínhamos um homem de 100 anos e um adolescente lutando um contra o outro, quem você acha que ia ganhar essa luta? This was a willing sacrifice. Esse foi um sacrifício voluntário. Only begotten son, who is a willing sacrifice. Um filho unigênito, amado, com um sacrifício voluntário. And the father was willing in obedience to God's plan to take his life. E o pai, então, submisso e voluntarioso com respeito à vontade de Deus, estava disposto a tirar a sua vida. And as the knife was ready to come down, E à medida que a faca, o instrumento de morte estava pronto para ser, the angel of the Lord said, "Stop." o anjo do Senhor disse: pare. He said, "I know you love me. Eu sei que você me ama. I know you obey me. Eu sei que você irá me obedecer. I know your faith is real." Eu sei que a sua fé é verdadeira. And there, caught in the thicket on the mountaintop, was a ram whose horns had been caught. Então, no meio daquela cena, no meio dos arbustos, então há ali um cordeiro que estava preso pelo seu chifre. And that ram became the substitute for the son. E aquele cordeiro se tornou um substituto no lugar do filho Isaac. The ram was slain that the son might live. O cordeiro foi imolado para que o filho pudesse viver. But the question was never answered that Isaac had asked. Mas a pergunta que Isaac fez nunca foi respondida. Father, where is the lamb? Pai, onde está o cordeiro? You know, a lamb and a ram are very different. Um cordeiro e um A ram, bode. Perdão, irmãos. Um bode e um cordeiro são bem diferentes um do outro. a ram is the one with the big round horns. de We name football teams after them in America. De fato, o que o Senhor proveu foi como que um bode. Um bode ele é bem diferente. Ele tem chifres que são curvos. We don't name football teams after lambs. E futebol, times de futebol americano, alguns têm o nome de bode, né, por causa da força do chifre. They're weak and helpless. Mas um cordeiro, ele é fraco e ele não pode fazer nada por si. And the question remained unanswered through all of the Bible. Where is the lamb? E a pergunta então se ficou sem resposta durante toda a Bíblia: onde está o cordeiro? Until someone by the name of John the Baptist came along. Até que um homem cujo nome era João Batista apareceu. And he looked at Jesus. Ele olhou para Jesus. He said, "Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world." Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Do you see how the Genesis 3:15 story is running all the way through the Bible? Você consegue perceber como Gênesis 3:15, a promessa mãe, ela vai se desenvolvendo ao longo de toda a Bíblia? Until you come to the book of Revelation where it says the lamb slain before the foundation of the world. Até que chegamos em Apocalipse, lá lemos a respeito do Cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo.
So we see that the third theological covenant is what ties together the whole story of salvation, the whole story of grace. Então nós percebemos que esse terceiro pacto, chamado um pacto teológico, é o que une toda a história da redenção, todo o pacto da graça. So we see then in the Bible many biblical covenants. Então na Bíblia nós lemos a respeito de vários pactos bíblicos. But we have biblical evidence to describe three theological covenants. Mas nós temos evidências bíblicas para descrever e falar a respeito de três pactos teológicos. One in eternity past within the Trinity called the covenant of redemption. Uma eternidade passada que existe dentro da Trindade chamado pacto da redenção. The one that was before the fall with Adam in the garden. Que foi estabelecido antes da queda no jardim com Adão. And then the great story of salvation, all tied together by the great covenant of grace. E então, o outro pacto que foi estabelecido após a queda, que vai se desenvolver durante toda a história bíblica, que diz respeito ao pacto da graça. It is amazing that when God's Son came, there would be no substitute for his Son. É interessante observar que quando o Filho de Deus veio, não houve nenhum substituto para ele. For he was the substitute for us. Porque ele era aquele que haveria de nos substituir. That's why we read in Isaiah 53 that it pleased the Father to crush him. E nós lemos em Isaías 53 que agradou ao Pai moê-lo. By his stripes we are healed. Pelas suas feridas nós somos sarados. Like a lamb he was led to the slaughter. Como cordeiro ele foi guiado para o matadouro. But he shall see the light of life and be the cause of the justification of many. Mas ele veria a luz da vida e seria a razão para a justificação de muitos. Just quoting Isaiah 53. Estou citando Isaías 53. See, the whole Bible is about Jesus. Veja, toda a Bíblia é sobre Jesus. It's his story. É a sua história. This is our story as Christians. The whole Bible belongs to us. E também é a nossa história como cristãos. A Bíblia inteira pertence a nós. It's the story of God's eternal saving plan to rescue sinners in time by his great covenant of grace. É a história do plano eterno de Deus estabelecido antes do mundo, que foi conduzido após a queda do homem e que se desenvolveu ao longo de toda a história da redenção. Now, there are some real practical implications of this theological covenant structure. Agora existem aplicações práticas, muito práticas, quando compreendemos essa estrutura pactual teológica. So, one of the first principles is that everybody who descends from Adam stands in a broken covenant. A primeira implicação disso é que todo o descendente de Adão, ele está numa relação com Deus pactual que foi quebrada. Every human being is a covenant breaker in Adam. Todo homem em Adão é alguém que quebrou a aliança com Deus. All human beings have what we call original sin. We are covenant breakers in our father Adam. Todos os homens, eles têm o chamado pecado original e são violadores do pacto em Adão, nosso representante. But there is a second Adam that has come in history. Mas existe um segundo Adão que veio na história. He's called the second and last Adam by the apostle. Ele é chamado de o segundo e o último Adão pelo apóstolo Paulo. This is the Lord Jesus Christ. Esse é o Senhor Jesus Cristo. And all human beings either stand in Adam or they stand in Christ. E todo homem, ele está ou ligado a Adão ou ligado a Jesus Cristo. Adam is the covenant head of all mankind, and he represents all of us in brokenness before God. Adão é o representante pactual de toda a humanidade, e ele está numa relação que foi violada para com Deus, sofrendo as consequências. And God's plan was to bring his son so that we might be rescued from our broken covenant through his covenant of grace. E o plano do Pai era enviar o seu Filho para que por meio dele nós fôssemos resgatados do pacto que foi violado e estabelecidos na relação com Deus em um novo pacto, o pacto da graça.
All mankind either stands in Adam or stands in Christ. Toda a humanidade ou está debaixo de Adão ou está debaixo de Cristo. Where do you stand? Com quem você está ligado? A quem você está ligado? Are you standing in Adam trying to make it on your own? Você está em Adão, tentando vencer a vida pelos seus próprios esforços? By your good works or your attitude to make the world a better place? Pelas suas próprias obras ou pela sua atitude, tentando e se esforçando para tornar o mundo, o ambiente, um lugar melhor? You cannot escape your relationship with Adam on your own. Mas deixa eu lhe dizer, você não tem como fugir da relação que foi quebrada em Adão pelos seus próprios esforços. It takes God's free grace to take us from Adam and unite us to Jesus Christ. É necessário a livre graça de Deus para nos resgatar de Adão e nos unir a Jesus Cristo. This is the gospel. Isso é o Evangelho. Do you see what a wonderful, simple way it is to share the gospel with someone? Você vê que forma tão simples e maravilhosa é compartilhar o Evangelho com alguém? You say, I don't know how to tell someone else about Jesus. Talvez você diga, bom, eu não sei como falar sobre Jesus para outras pessoas. Just ask a person, are you still standing in Adam? Você pode fazer essa pergunta simples para alguém ao falar do Evangelho. Você ainda está debaixo de Adão? Either you stand in Adam or you stand in Jesus. Você está em Adão ou você está em Jesus? Have you entered into a covenant relationship with Jesus by grace? Você por acaso já entrou numa relação pactual com Deus em Jesus Cristo através da graça? For all have sinned and fall short of the glory of God. Porque todos pecaram e caíram da glória de Deus. For by grace you have been saved through faith, not of yourselves, it is a gift of God. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Not of works, so that no one can boast. Não pelas obras, para que ninguém se glorie. If any man is in Christ, he's a new creation. Se algum homem está em Cristo, ele é nova criatura. He's not in the old creation of Adam or the broken covenant. Ele não faz parte da antiga criação de Adão, num relacionamento que foi quebrado pela violação dos termos da aliança. He's in the new creation of the Lord Jesus Christ, Ele é uma nova criatura em Jesus Cristo, justified by Just- faith alone, justificada pela fé somente, joined with Christ to let Christ live through us. unido a Cristo para que Cristo viva em nós. Okay, so we need to summarize what we've said so far. Então precisamos resumir aquilo que nós falamos até então. As Reformed Christians, we believe the Bible from Genesis to Revelation belongs to us. Como crentes reformados, nós cremos que a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, pertence e fala a nós. We are the people of God, and the entire book of God's Word belongs to the people of God. Nós somos o povo de Deus, e toda a palavra de Deus pertence ela por inteira ao povo de Deus. The whole Bible comes together through the superhighway of the covenant from Genesis to Revelation. E a Bíblia inteira, ela vem até nós através dessa grande via da aliança, de Gênesis a Apocalipse. So all of the covenants unite the Bible in the common theme that Jesus is the Savior through His covenant of grace. Então todas as alianças, elas unem a Bíblia a partir deste tema que Jesus Cristo, ele é o Salvador dos homens. This interpretive method makes sense in the context of the three great theological covenants. Esse método interpretativo, ele se torna mais coerente dentro desse esquema dos três grandes pactos teológicos. They're the covenant of God the Father and Son and Holy Spirit in eternity past. A relação pactual entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo na eternidade passada, To save a people, as we read in John chapter 17. onde as pessoas da Trindade pactuaram para salvar um povo, a respeito do qual nós lemos em João capítulo 17. We see that God's plan included a covenant in creation that Adam was to obey God, and he did not. Nós vimos também que o plano de Deus envolvia um pacto que foi firmado com Adão antes da queda, no qual Adão deveria permanecer em obediência. But God did not abandon his broken covenant. Mas Deus não abandonou o povo que violou o seu pacto. He gave you your homework assignment. Eu lhe dei uma atividade para fazer em casa. Memorize Genesis 3:15. Memorize Gênesis 3,15.
Remember the proto-evangelion, o proto-evangelho, the mother promise of the Bible. a promessa mãe das Escrituras. There will be a son that will crush the head of the serpent. Haverá um filho que esmagará a cabeça da serpente. And this is the covenant of grace that runs through the rest of the Bible. E esse é o pacto da graça que se desenvolve por toda a Bíblia. So this is the story of the covenant redemption that we celebrate as Reformed Christians. Então, essa é a história do pacto da redenção que nós, como crentes, celebramos. So now what will we do in our last two lectures? Então, o que é que nós vamos fazer nas nossas duas últimas palestras? Our third lecture is going to talk about how this covenant salvation is applied to your own heart. Nós vamos falar na terceira palestra, como esses pactos se aplicam a nós, aos nossos próprios corações. How you have been moved from the covenant that's broken in Adam to the covenant that is made with Jesus Christ. Como nós fomos transferidos do pacto que foi violado, quebrado em Adão, para um novo pacto firmado em Jesus Cristo. We'll talk about Jeremiah 31, how the new covenant is not written in stone, but written upon our very own hearts. Falaremos sobre Jeremias 31, quando o novo pacto fala que ele será estabelecido ou escrito não em tábuas de pedra, mas nos nossos próprios corações. I'm sorry, you have to come back tomorrow night. Por favor, eu tenho certeza, você tem que voltar amanhã à noite. No excuse, you have to come back. Não me venha com desculpa, você tem que voltar. And then our final talk will be the practical application of this covenant to our families, to our church, and the way we look at our government and the world. E na última mensagem nós vamos ver as implicações disso para as nossas relações familiares, as nossas relações da igreja e também para a forma como o Senhor tem estruturado o governo e a sociedade. So I hope at this point you're beginning to see why Reformed Christians call themselves covenant theologians. Então eu espero que a este ponto você tenha começado a compreender porque teólogos reformados também são chamados de teólogos aliancistas ou pactuais. This is very practical and should be part of your gospel life as well. Isso é algo muito prático e deve fazer parte da vida como cristão, como um evangélico. Okay, let's conclude in prayer. Vamos fazer uma oração. Lord Jesus, thank you for being our covenant redeemer. Senhor Jesus Cristo, graças te damos por ser o nosso redentor pactual. Thank you that you are our sacrifice that cleanses us from our sins. Te damos graças porque o Senhor é o sacrifício por meio do qual o Senhor nos lava dos nossos pecados. Help us to learn these truths to bless others and to grow more deeply to please you. Senhor, nos ensina essas verdades para que possamos abençoar outros e possamos aprofundar a nossa gratidão ao Senhor. In your great name we pray. No nome grande do Senhor Jesus é que oramos. Amém.